Oi, gente, desculpa que não vai ter tutorial hoje, mas eu queria fazer só um vídeo sobre as minhas impressões sobre a Alemanha e os alemães antes que eu perdesse ou esquecesse algumas coisas. Eu queria ter tudo fresquinho na minha mente, então essa sexta-feira, ao invés de fazer maquiagem, eu resolvi gravar esse vídeo e editar e subir e tudo mais, então não se preocupem. Semana que vem o tutorial volta, né, toda sexta, ritmo normal. Mas é isso, eu só queria falar um pouquinho, tipo, coisas que eu gostaria também de saber antes de ter ido viajar e tal. Claro que algumas das minhas visões são meio, assim, generalizadas e tal, talvez tenha alguns estereótipos e tudo mais. Mas enfim, eu não tive muito tempo pra ficar lá, mas o pouco que eu fiquei, eu tenho essas observações pra compartilhar com vocês. Mas assim, no geral, amei povo alemão, amei a Alemanha, tudo muito, muito bacana. Enfim, então, por exemplo, uma das coisas, todo mundo fala que alemão, né, é muito frio, distante, fechado e tal. E, em parte, eles realmente são. Não é que nem aqui no Brasil, que às vezes, sabe, na fila do banco tu faz um amigo novo, tipo, as pessoas não conversam. No S-Bahn, tu entra, é um silêncio, ninguém conversando, tipo, uma pessoa tá escutando música, outra tá lendo um livro, ninguém se conversa, não é que nem no Brasil, que às vezes, sabe, tu entra no ônibus e tá o povo falando da vida, aquela coisa, tipo, aquele barulho. Lá não, eles são realmente mais reservados nesse aspecto, eles não chegam do nada, tipo, oi, aí, tudo bom? Vamos nos conhecer. Não, é quando eles vêm falar contigo, eles têm que ter um propósito, tem que ter um assunto, alguma coisa. Não é assim, do nada, oi, aí, beleza. Não existe. Mas a partir do momento que tu conhece algum deles, ou que tu começa a conversar, eles são extremamente simpáticos, extremamente gentis, muito educados, muito queridos. Então, sim, eles são realmente um pouco mais distantes, mas só assim, à primeira vista. Depois que tu conhece, eles são pessoas muito queridas. Outra coisa é que os alemães são muito pontuais e muito organizados. Muito, assim. Quando eu tava em Düsseldorf, eu fui encontrar um amigo que eu fiz por lá, e aí foi muito engraçado, porque aí ele mandou mensagem: Meu trem chega na estação às 3h01. Devo chegar aí no café às 3h16. Então eles são realmente muito pontuais, eles odeiam atraso e eles realmente planejam tudo ao ponto que às vezes é meio engraçado, sabe? Assim, tipo, tô de férias, a gente, né, toma um café, depois a gente dá uma olhadinha nas lojas, depois a gente almoça, depois a gente faz isso. Se tu muda qualquer parte do planejamento que foi acordado antes, ele fica tipo, não, mas peraí, então se a gente vai almoçar agora, que horas a gente vai na lojinha? Então é toda uma coisa meio engraçada, assim, que aqui a gente é bem mais relaxado com essas coisas, lá eles não, eles são realmente muito planejados, eles adoram, sabe, fazer lista de coisa pra fazer. Eu acho até que é por isso que eles passaram, né, por tantas guerras e reconstruíram o país deles de novo tão rápido, porque realmente eles são, assim, muito focados, muito organizados, muito pontuais. Em compensação, mesmo sendo super pontuais e organizados, eles são, tipo, total fura-fila, eles estão cagando pra fila. E eu tava conversando com um cara que ele acha muito engraçado que no Brasil a gente é muito focado em fila e todo mundo obedece a fila, e lá na Alemanha, se tu tá esperando pra entrar, por exemplo, no S-Bahn, e tá a primeira pessoa da fila, e se tiver um espacinho mínimo e tu demorar pra dar o primeiro passo pra entrar, pode ter certeza que várias pessoas vão passar por ti assim, ó, tipo, ó, se lixando, tipo, ó, te rala, minha amiga. Demorou, a fila andou. Então é isso, a fila eles não respeitam como a gente respeita aqui. Berlim é uma cidade meio sujinha, mas sujinha num sentido bom. Não tem lixo na rua, não tem tipo papel, essas coisas assim, mas tem muita bituca de cigarro e muita tampinha de garrafa espalhada por tudo. Quando tu olha pra baixo no trilho do metrô, tem garrafinha de Jägermeister, tem trocentos mil cigarros, tem trocentas mil tampinhas, garrafas de várias coisas. Então, tipo, é um sujinha, mas é um sujinha vida louca, sabe? É um sujinha bacana. E as pessoas lá na Alemanha, elas são muito preocupadas com reciclagem, ao ponto que eu ficava, às vezes, meio em dúvida de onde é que eu tinha que colocar o meu lixo. Porque tinha, assim, lixo lixo pro papel do jornal, lixo para vidros claros, lixos para vidros escuros, lixo geral, lixo para comida. E aí às vezes eu ficava tipo, meu Deus, mas esse papel, será que ele enquadra nessa categoria ou naquela? Onde é que eu jogo isso? Então eu chegava a ficar meio confusa, mas é legal, eles realmente são muito preocupados em não ter nenhum tipo de desperdício e em reciclar tudo. Uma coisa que fala que europeu é meio fedidinho, e assim, isto é verdade. Porque lá em Berlim, tudo bem que era verão, eu não sei como é que é no inverno. Mas, gente, quando abria a porta do S-Bahn, vinha aquele calor e aquele bafão, aquela marofa, subia a marofa da asa, assim, aquela asa velha que tá, sabe, entranhada nos banquinhos da S-Bahn há milênios. É uma coisa, é tipo assim, a pessoa joga. Ai, o nariz chegar é um horror. Então, tipo, locais fechados. E várias vezes aconteceu assim, tava no shopping, tava em loja, tava no casamento, e às vezes
gente, mas será que meu desodorante venceu? E eu, não, mas eu tô cheirosinha ainda. Era outra pessoa, ou simplesmente o aroma no ar. Então, tipo, lugares fechados, locais públicos, tu sempre vai sentir um fedorzinho de asa. Não importa onde. É foda. Eu não sei, porque eles tomam banho, não é que eles não tomam banho, eles tomam banho. Claro que eles não tomam tanto banho quanto a gente aqui no Brasil, porque aqui a gente é meio surtado com banho. Mas eu acho que é o desodorante que lá não é bom, ou eles não usam, porque, cara, e às vezes passa uma velhinha azeda. Passava assim, gente, mas é uma velhinha de cabelo branco, azeda desse jeito, como é que pode? Mas, gente, acontece, é foda. E talvez o fedor seja porque eles não têm ar-condicionado em lugar nenhum, tipo, o metrô não tem ar-condicionado, hotel não tem ar-condicionado, as pessoas nas casas delas não têm o costume de ter ar-condicionado. E eu não entendo por quê, porque eu acho que ar-condicionado não deve nem ser tão caro assim. E não tem. Então, o pessoal que fica aí reclamando de pegar o busão no Brasil, pelo menos no Brasil, muitos dos ônibus têm ar-condicionado, galera. Você não tem noção do calor e do bafo que é dentro daquele metrô. 30 graus na rua, 36, 38 dentro do vagão. Foda. E com a asa ainda por cima. Então, tem isso também. Eles não gostam de. Não é que eles não gostam, eles simplesmente não têm o costume de em dias muito quentes, né? Tipo, usar ar-condicionado, coisas assim. E até foi engraçado, porque quando a gente chegou na Espanha, em Maiorca, a gente pensou, bah, agora Espanha, estamos um local assim de praia e tal. Certo que no hotel vai ter ar-condicionado. Então vamos bombar o ar-condicionado, vai ser uma beleza. Daí a gente chegou no quarto, tem ar-condicionado central, mas o ar-condicionado central era tipo. Então, mesmo com ele ligado, às vezes era mais quente dentro do quarto do que na rua mesmo. Sério, estranho, então não sei. Claro que tudo bem lá, o verão dura 3 meses e o resto do ano é super frio, mas, gente, poxa, 3 meses a pessoa tem que ficar fedendo asa e suando? Não rola, né? Outra coisa é que eles dormem, mesmo no calor, eles dormem com um negocinho que parece um edredom. Então, tipo, eu não entendo, gente, a gente não tem ar-condicionado aqui, tá quente pra chuchu, e vai dormir coberto com um edredom. Por que vocês não usam lençol, amigo? O lençol é uma coisa bacana. Eles não usam lençol, tipo, é só o lençol de baixo e a coberta. Não existe lençol de cima. Não é uma coisa tão prática, tão, né? Enfim. Outra coisa que eu aprendi é que existe meio que uma rixa entre Düsseldorf e Colônia. Mais ou menos como a gente tem uma implicância aqui em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles também têm esse lá. E me disseram que, tipo, por exemplo, o sotaque de Düsseldorf é muito estranho. Mas eu, como não entendo alemão nenhum, pra mim não fez diferença, mas rola toda uma implicância, e eu até tava comentando que eu tinha gostado mais de Düsseldorf do que Colônia, e a pessoa que tava comigo disse, olha, não fala isso em voz alta, tu tá aqui em Colônia, né, as pessoas não vão te olhar meio estranho, não fala assim, eu, ok, tudo bem, mas eu achei engraçado. Outra coisa que eu aprendi é que gente bebum é gente bebum em qualquer parte do mundo. Sim, os alemães podem ser meio fechados, mas em qualquer festa, depois que eles bebem, gente, é bebum igual no Brasil, dança como se não houvesse amanhã, fala um monte de besteira. Enfim, eles são bem engraçados e muito queridos depois que eles já beberam algumas cervejas. E outra coisa, casamento lá não é que nem aqui, porque aqui no Brasil tem muita pompa, e sabe? É toda uma coisa assim. Lá eles são bem mais relaxados. Quanto a casamento é uma coisa muito mais assim, família, amigos e as pessoas trabalharem, construírem o casamento do que contratar uma firma pra fazer isso. Então, por exemplo, o casamento da Júlia foi na casa do noivo, que eles têm uma casa muito lindinha lá em Bund, com um terrenão enorme, um jardim lindo. E aí eles montaram uma tenda enorme no jardim, alugaram umas mesas, aí o pessoal mesmo montou as mesas, a gente ajudou a fazer os buquês pra botar no centro de cada mesa. A única coisa que eles chamaram de fora foi a comida, né, e o serviço dos garçons, mas o resto todo mundo, né, ajudou um pouquinho a montar a festa. Eu achei isso bem bacana e, né, ficou bonito igual, sabe, uma coisa super fofa e não precisou de milhões e nem de, né, 1000 pessoas diferentes organizando, gerenciando tudo. Eles têm também umas tradições engraçadas, assim, pro casamento, que eu comentei, quem viu o vlog já deve ter visto, por exemplo, do noivo carregar a noiva num carrinho e do noivo e da noiva serrarem um tronco, tipo um tronco de árvore, um troço desse tamanho, com uma dessas serras, cada um segura a serra de um ladinho e fica assim, gente, demoraram acho que uns 30 minutos pra serrar aquele tronco, não acabava nunca, mas né, é todo um simbolismo sobre as dificuldades da vida e trabalhar em equipes, né, e pro casamento funcionar. Então eu achei fofo, mas ao mesmo tempo eu fiquei com peninha dos noivos, porque, gente, tava calor, eles suaram por 30 minutos com a droga do tronco. Mas enfim, tem isso. Outra coisa que eu notei é que lá na Alemanha as pessoas fumam muito, muito, muito. Tipo assim, em qualquer lugar aberto, ou até. Porque aqui no Brasil até tem, tipo, um toldinho, não dá pra fumar. Lá só não fuma em lugar fechado, mas assim, toldinho ou não toldinho, restaurante, não importa se tem criança do lado. Eu vi, tipo, mamães segurando o seu bebê, tipo, fumando um cigarrinho aqui, aquilo eu achei meio chocante. Mas pensando, tipo, antigamente no Brasil também era assim, até as pessoas começarem a se conscientizar mais e tal. Mas
Lá tem isso, muito, muito, muito fumo. Na Alemanha, as pessoas gostam muito de cerveja, ao ponto, assim, de no horário do almoço, tu vê gente que tá, né, no intervalo do trabalho, tomando uma cervejinha no bico. Isso eu achei o máximo. E eles são organizados a ponto, tipo assim, ninguém fica bêbado pra voltar pro trabalho. Tomou uma cervejinha, relaxou, enfim, volta pro trabalho, ainda mais ou menos são. Isso eu achei muito legal. E tem muitos tipos de cervejas diferentes. Eu não gosto de cerveja, mas teve uma que eu tomei em Berlim, que quem for e não... Porque, tipo assim, cerveja tem muito gosto de trigo, de pão, e eu acho meio... não gosto. Mas tem uma cerveja que eu não lembro o nome, essa só tem em Berlim, que é uma cerveja rosa, porque ela tem framboesa, se não me engano. E é muito gostosinha, então quem não é fã da cerveja, mas quer experimentar alguma cerveja quando estiver na Alemanha, procure essa com a framboesa, que é muito gostosinha, quase um suco. Outra coisa que alemão adora é pão, e gente, os pães na Alemanha são maravilhosos, tem uma padaria em cada esquina, super cheirosas, todas maravilhosas, assim, eu surtei, tipo, a minha dieta foi focada em pão, queijo e Nutella enquanto eu tava lá. Uma delícia, e até faz sentido, né, porque eles gostarem de pão, porque cerveja também é de trigo, então, né, duas coisas que eles amam, pão e cerveja. Trigo para sempre, foda. Eles também adoram, né, salsicha, é um dos pratos típicos, tem bratwurst, tem currywurst, enfim. Essa bratwurst, olhando ela, assim, é uma cerveja, desculpa, é uma salsicha meio anêmica, meio branca, horrorosa, tu olha, ai, que medo de comer isso aqui. Mas, gente, é muito gostoso. Adorei. É tipo assim, sinto saudades até, às vezes com uns molhinhos pra botar em cima, com uma batatinha assada no forno. É uma delícia, vale muito a pena comer e não é uma comida cara. Aliás, a Alemanha em si não é um país caro pra se visitar comparado com outros lugares na Europa. E a comida é muito gostosinha. Claro, eu não comi nenhum joelho de porco nem nada assim, mas as salsichas, cara. E pior, é uma coisa estranha de olhar no prato, aquele salsichão, e não, é estranho, mas é bom, gente. Curtiu o salsichão. Outra coisa muito legal da Alemanha é que eles usam bicicleta pra tudo, e lá as ciclovias são super eficientes por tudo, qualquer lugar. E é bicicleta pra cima e pra baixo o tempo inteiro. E eu acho isso muito legal, porque é um jeito, né, mais prático de ir pro trabalho, já tá fazendo um exercício, não tá poluindo o ambiente. E eu não me dei conta, mas nas calçadas fica meio divididinho, assim, tem sempre uma divisãozinha da área da ciclovia e da área de pedestres. E eu às vezes tava lá caminhando, viajando, olhando prédio, olhando coisa, e quando eu vi eu tava no meio da ciclovia, e as pessoas ficam muito bravas se um pedestre começa a caminhar na ciclovia. Elas te xingam em alemão, enfim. Então cuidado quando estiver em Berlim, cuide da ciclovia, não pise na ciclovia, senão você será atropelado ou xingado. Outra coisa muito legal em Berlim é que todo mundo tem cachorro. Eu nunca vi tanta gente caminhando com cachorro na rua, em qualquer lugar, nas lojas, nos restaurantes, nos parques, pelas calçadas, por tudo, todo mundo tinha um cachorro. Muito, ai, tinha uns tão lindos, gente. Aí, tipo, eu não sabia pra onde olhava. Você olhava pros prédios, olhava pras lojas, olhava pros cachorros, e ainda tinha que cuidar da droga da ciclovia, era uma coisa. Outra coisa legal da Alemanha é que eles são, assim, tão gentis que ao ponto de, quando eu dizia que eu era brasileira e alguém mencionava o jogo 7-1 contra a Alemanha, todos eles, ai, desculpa, que pena, que judiaria, sabe? Então, eles são pessoas de bom coração. Nenhum deles, assim, implicou comigo ou tirou sarro da minha cara por conta daquele jogo maldito. Falando nisso, eles gostam muito do Brasil. Todo mundo, quando eu dizia que era brasileiro, ah, Brasil, que bacana e tal. E eu ficava só um pouco ofendida porque sempre acabava chegando no assunto da violência no Brasil, e eles têm uma visão de que o Brasil é um país muito violento e quem vai passar férias no Brasil tem que tomar cuidado e tal. E eu ficava meio assim, ai, gente, tipo, não é tão ruim assim. Claro, a gente tem vários problemas, mas não é tão péssimo assim. Daí eu tava falando com esse amigo que eu fiz lá, e ele tava me contando que no estado dele, que é um dos estados maiores lá da Alemanha, ocorreram 12 assassinatos em 2013. Daí eu fui pesquisar quantos assassinatos ocorreram na minha cidade em 2013. Em Porto Alegre e regiões metropolitanas, acontecem 3,6 assassinatos todos os dias. Então, quando eles dizem que o Brasil é violento, que eles ficam com um pouquinho de pé atrás de vir pra cá por causa disso, eles têm razão. Então eu parei de ficar ofendida com isso, porque realmente, né, a gente tem bem mais violência se comparado à Alemanha, porque lá é ridículo. Depois a gente foi ver, tipo, no ano todo de 2012 teve 281 assassinatos, em 2013 foram 282. Então, tipo, nossa, o crime subiu. Um assassinato a mais esse ano. Então, eles são, né, assim, bem mais pacíficos, e eu acho que eles devem resolver os problemas deles de maneiras diferentes, que não seja, né, matando as pessoas. Outra coisa que me surpreendeu na Alemanha é que tem mendigo nas ruas, people, tem mendigo na estação, não, mas assim, não tanto quanto a gente vê aqui no Brasil,
mas tem, já mendigaram, assim, quando eu tava ou almoçando na rua, ou jantando na rua, ou quando eu tava passando pela estação do metrô, eu fui abordada umas 3 ou 4 vezes diferentes por alguém pedindo dinheiro, mas não é aquela coisa chata, assim, ele só pergunta ou te passa o copinho, se não dá nada, ele segue reto, né, vai mendigar em outro lugar. Mas também tem. Lá também tem muita gente bebum. Aconteceu, por exemplo, uma vez das 10 da manhã, eu tava com a Júlia, a gente tava voltando de Maiorca, a gente pegou o trem pra voltar pra cidade, ir do aeroporto até a cidade. A gente tava ali esperando, né, nossa conexão e tal, e tinha um cara sentado no banco do lado, ele não parecia estar muito bem, e de repente ele vomitou. E era puro líquido, então, tipo assim, a noite deve ter sido muito boa, porque às 10 da manhã pro cara estar vomitando líquidos, assim, na estação do metrô, a coisa deve ter sido forte. Ah, outra coisa é que lá não tem abelha, lá tem umas vespinhas, é tipo, parece um mini marimbondinho, assim, desse tamanho, que também enche mal o saco. Quando tu tá ali almoçando e tal, tomando teu vinhozinho, eles ficam ali, é meio chato, mas enfim, também tem, só que não é abelha, é essa vespinha. Ah, uma coisa muito gostosa que vale a pena experimentar lá é uma bebida chamada Hugo, e escreve como a gente escreve o nome Hugo aqui no Brasil. É super refrescante, sempre vem bem geladinha, é uma delícia. Quem gosta de bebidinha mais suave, assim, vai adorar. Uma coisa que me deixou, assim, muito impressionada lá na Alemanha é que quando a gente tava em Bund, no hotel que a gente ficou hospedado, ele fica na região onde tem as ruínas de um antigo feudo. Então ainda tem uma torre que tá, assim, bem conservada lá, e essa torre, ela até é usada às vezes pra festas de casamento e tudo mais. E aí eu tava lendo a história da torre, gente, e a torre, se eu não me engano, ela é de 1200, ou seja, a torre do feudo é mais velha que o Brasil. E eu fiquei tipo assim, nossa, e sim, super conservada, toda bonitinha, parecia que tinha sido feita ontem, sabe? E eu fiquei, a torre é mais velha que o Brasil. Mas acontece. Algumas palavras úteis, né, de se saber pra usar lá na Alemanha, apesar de eu não entender quase nada, tinha algumas coisas que foram bem úteis. Por exemplo, ja é sim, nein é não, bitte é por favor, danke ou dankeschön é obrigado, muito obrigada. Entschuldigung é tipo com licença ou desculpa. Essa foi horrível, essa eu demorei quase a viagem inteira pra aprender. Entschuldigung. Auf Wiedersehen, né? Tchau, tchau. Guten Morgen, acho que é assim que fala, que é tipo bom dia. Lá todo mundo dá bom dia, mesmo assim que as pessoas não se conheçam. Se tu tá entrando no elevador, se tu tá entrando na casa, tipo num escritório, ou não é às vezes como no Brasil que a gente entra no lugar e tipo meio que, né, ignora todo mundo ao seu redor. Lá não, eles tipo, é bom dia. Não que eles estejam achando assim super amigáveis e tal, mas é uma questão de educação, de dar bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo que tipo, tu não conheça a pessoa. Enfim, ele só está, né, tipo, ó, você existe, então eu estou, né, reconhecendo que você existe e agora eu sigo com a minha vida. Outra coisa maravilhosa sobre a Alemanha, somos boy magia. A Alemanha é mágica, é incrível. Pra quem gosta de homem alto, com aquele carão que parece que foi cortado a faca, queixão, narigão, enfim. Cabelos loiros, olhos claros. Gente, a Alemanha vale a pena. É uma coisa incrível. Saudades. Deixei meu coração na Alemanha. Mas enfim, muito boy magia. Uma loucura. E todo mundo tem olho claro lá. É meio difícil ver uma pessoa de olho castanho. E até era engraçado, porque eles olhavam meu olho. Meu olho é muito escuro, ele é quase preto. As pessoas ficavam, nossa, mas o teu olho é muito preto. Eu, ai, amigo, vai pro Brasil, chuta uma moita, cai umas 30. No mínimo, parecidas com isso. Então, é assim, quem gosta, né, de homem alto, de olhos claros e loiro, se joga. E eu achei bem engraçado lá, porque lá ninguém achou que eu fosse brasileira. Ou quando estavam tentando adivinhar de onde eu era, ninguém dizia brasileira. Teve uma pessoa que achou que eu fosse da Itália, porque o meu nome é Marina. E outras pessoas acharam que eu era da Inglaterra por algum motivo, apesar do meu inglês não ter sotaque britânico. Acho que eles devem ter visto, né, a pele mais moreninha, o cabelo bem escuro e pensado que eu sou uma dessas pessoas de origem indiana que vive na Inglaterra, porque lá tem bastante, né? Então, pois é. Outra coisa engraçada é que quando eu cheguei em Bund, que é onde foi o casamento, essa cidadezinha do interior, é bem assim, tipo, essa, tipo, todo mundo falando quando eu tava indo pra lá, que não, realmente, tipo, é muito no interior, é assim, remoto e tal. E é igual a Gramado, gente. Quer dizer, Gramado é igual a Bund. E Gramado e a Serra Gaúcha inteira, eles chuparam todas as ideias e levaram pra lá, porque é muito parecido. Então até acho que se algum alemão vier pra cá algum dia e tu quiser levar pra Serra Gaúcha, ele não vai ficar nem um pouco impressionado, porque é igual, gente, igualzinho. O estilo das casinhas, o jeito que as ruas são limpinhas e arrumadinhas, e tudo é bonitinho e fofinho e tarará, igual. Outra coisa legal é que em Berlim tem muitos free walking tours. Eu vou botar o link aqui embaixo pra um deles. É bem prático, tu te inscreve pela internet, aí tem horário, tu escolhe o horário, tem horários diferentes, tem 9, 11, 2 e 4 da tarde.
dura mais ou menos 1h30, 2, começa ali perto do portão de Brandemburgo e aí, né, vai passando por pontos históricos e turísticos da cidade e não precisa pagar nada. Também tem o Walking Tour alternativo de Berlim, que é uma Berlim mais radical, que nem é tão radical assim, é que é um walking tour bem assim focado em, por exemplo, em arte de rua que tem em Berlim. Tem muita pichação, mas não é aquela pichação ó, tipo, sabe, fulano uma Beltrana, ou fulano de tal é baita filho da puta. Essas coisas que a gente tem aqui, às vezes, besta, lá não, é uma coisa assim, tipo, que tu vê que e até com as explicações da guia, tu vê que, nossa, é uma forma de arte, realmente. São trabalhos, assim, super elaborados e tal, e muito difíceis até de serem executados, porque, né, tudo em alto, tudo em lugar alto, sabe? Casa grande, prédio alto, enfim, é bem interessante. Outra coisa diferente lá da Alemanha é que eles respeitam muito, assim, qualidade de vida e tempo livre, então quase nada abre aos domingos, assim, loja não abre domingo, shopping não abre domingo, farmácia não abre domingo, nada abre aos domingos, a não ser alguns restaurantes e alguns quiosques, porque lá tem muito quiosque que vende, assim, papel higiênico, shampoo, assim, o item básico do básico, exatamente aquilo que tu vai, talvez, precisar num domingo e não vai achar nenhuma loja aberta, então às vezes tem um quiosque que tá aberto, tu pode comprar esses itens assim de necessidade básica. Mas nada abre no domingo. Outra coisa engraçada da Alemanha é que as pessoas gostam muito de ping-pong. Claro, ninguém veio e me disse, nossa, eu sou super fã de ping-pong, mas eu percebi porque lá em muitos parques tem mesa de ping-pong. Num dos hostels que eu fiquei em Düsseldorf também tinha mesas de ping-pong. Na casa das pessoas tem mesa de ping-pong, então eu acho que eles curtem muito o ping-pong lá na Alemanha. Fim, vale dizer que meu cabelo ficou maravilhoso na Alemanha, o ar lá, a água, sei lá, meu cabelo não precisava nem secar direito. E não é nem que ele ficasse liso, porque meu cabelo ele é meio cacheado, meio ondulado. Ele ficava um ondulado bonito, gente, enquanto tava lá, assim, se eu não fizesse nada demais nele. Eu amei ao cubo. E outra coisa engraçada, a minha pele ficou muito ressecada lá. A minha pele já é muito seca, mas lá ficou, assim, ainda mais seca ao ponto que, tipo, porque daqui pra baixo eu tenho a pele muito seca, mas daqui pra cima é mista. O rosto ficou normal, tipo, a oleosidade passou longe, mandou lembranças enquanto eu estive na Alemanha, até mesmo com calor e tal. A cara não ficava brilhosa, a maquiagem rendia, uma loucura, uma maravilha. Mas tem isso. E então essas são as minhas impressões e as coisas diferentes e bacanas que eu notei enquanto eu estava na Alemanha. Só queria dizer que eu adorei a viagem, amei, 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 amei. Quero um dia voltar, porque tem muita coisa que eu deixei de ver, tem outras cidades que eu gostaria muito de conhecer. Achei as pessoas super bacanas, apesar de, claro, elas serem um pouco mais distantes assim no início, depois que tu conhece, elas são super, super, super legais. Então, amei muito, adorei a organização, adoro a organização. Gente, como aquele povo é organizado, é uma loucura. Eles são realmente pessoas muito eficientes e focadas. Amei, amei mesmo. E então recomendo quem estiver planejando férias pela Europa, talvez dê uma passadinha em Berlim ou vá conhecer alguma outra cidade na Alemanha, porque é um país lindo, eu vi paisagens maravilhosas, a comida é gostosa, claro que eu não comi tudo que era comida típica, mas a Bratwurst e a Currywurst vale a pena, gente. Assim, top de salsichão, loucura. Tem umas bebidinhas muito boas pra quem gosta de cerveja, tem uma infinidade de cervejas pra experimentar. O vinho também é bem barato. Gente, o vinho é tão barato lá. Oh, saudades. Mas então é isso, essas são as minhas impressões da Alemanha. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.